A gente vai falar um pouquinho do sistema endócrino, tá? O sistema endócrino, né, é formado por glândulas, né, que secretam hormônios, né? Os hormônios são mensageiros químicos que vão atuar sobre órgãos-alvos, fazendo com que eles produzam ou diminuam a produção de certos hormônios, tá? Atuam geralmente em pequenas concentrações, né? E geralmente atuam em pequenas concentrações e são liberados na corrente sanguínea. Por quê? Né? Caindo, tudo que cai na corrente sanguínea chega muito rápido, né? Aonde tem que chegar, né? Por exemplo, é liberado pelo cérebro, cai nas correntes sanguíneas, tem que chegar até os ovários, por exemplo. Pelo sangue é muito mais rápido, tá? E nos órgãos-alvo, né, as células que apresentam os receptores desses tais hormônios se ligam a essas moléculas hormonais, né, e começam a fazer sua função, né? A interação receptor e hormônio, né, vai desencadear na célula-alvo uma resposta intracelular, né? Por exemplo, a hipófise manda um hormônio para a produção de outro hormônio lá no ovário, né? Então, esse hormônio se liga aos receptores no ovário que vão estimular a produção do hormônio específico, tá? Que foi estimulado, né? Tudo isso via sanguínea, né? Que chega mais rápido aos órgãos-alvos, tá? As glândulas endócrinas, né? São órgãos que apresentam células produtoras de hormônio, né? E são ricamente vascularizados, porque o que eu falei, eles têm que ser produzidos e cair na corrente sanguínea. Então, esses órgãos geralmente têm muitas artérias e veias, né? Que vão levar esses hormônios para os outros locais, né? Então, o sistema endócrino é o conjunto de todas essas glândulas aqui, ó, do hipotálamo, da hipófise, tireoide, paratireoide, o timo, as glândulas adrenais, o pâncreas, o ovário nas mulheres e os testículos nos homens, tá? Então, o sistema endócrino, né, é um centro produtor de hormônios, neurohormônios, né, que tem elevado grau de interação entre hipotálamo e hipófise, que vão controlar todas as outras glândulas, tá? A maioria delas, tá? Então, eles são regulados por nervos que vêm do corpo e trazem a informação que eles necessitam secretar tal hormônio, né? E eles secretam e botam na corrente sanguínea. Mas os receptores nervosos, né? Que vão trazer a informação do corpo para eles produzirem os seus hormônios específicos, né? O hipotálamo fica na região encefálica, né, que integra o sistema nervoso ao endócrino, né, por meio de secreção de neurohormônios, né? E ele secreta hormônios que vão atuar sobre a hipófise, né? Ou ele produz e armazena na hipófise, né? O caso da ocitocina e hormônio antidiurético, o ADH. A hipófise ela é conhecida como glândula mestra, né? Cuja secreção de hormônios vão regular o funcionamento de outras glândulas hormonais, né? E ela se divide em adenohipófise e neurohipófise, tá? A neurohipófise, ela secreta dois tipos de hormônio, né? A ocitocina. A ocitocina, ela é responsável pela contração do útero durante o parto para a expulsão do feto, né? E para estimular as glândulas mamárias a produção de leite, né? Aí a gente tem o ovário ADH, que é antidiurético ou vasopressina, né? Que ele vai agir nos ductos dos coletores dos néfrons, né? Para absorção de água, né? E sais minerais necessários ao organismo. Então é ele que faz ter essa reabsorção, né? Que a gente
tem durante a filtração renal, tá? O termo vasopressina deve-se à ação vasoconstritora do hormônio, tá? Ele pode fazer a vasoconstrição, né, dos vasos sanguíneos para que se aumente ou diminua a pressão, né? A diabetes insípido, né, é um tipo de diabetes em que esse hormônio ele é diminuído, né? Então a pessoa perde muita água, né, durante a filtração glomerular. Por quê? Diminuição no hormônio antidiurético, aumenta o volume urinário, porque nos ductos não há a reabsorção necessária de água, né? E é onde que a pessoa sente muita sede e desidrata, né? É uma característica da diabetes insípidos, porém algumas substâncias, como a gente já falou, como o álcool e a cafeína, também diminuem a produção desse hormônio, né? E os hormônios da adenohipófise, né? A gente tem os tróficos, que é o FSH, folículo estimulante, o LH, luteinizante, o TSH, tireoide estimulante, e o ACTH. Aí temos os não tróficos, o somatrofina e prolactina. Os hormônios tróficos, é o FSH e o LH, que vão atuar sobre os ovários e regular o ciclo menstrual feminino. No homem, eles vão estimular a produção de espermatozoides, tá? O TSH, ele coordena a atividade da glândula tireoide, né? Ele que vai regular a produção de hormônios. E o ACTH coordena a atividade do córtex da suprarrenal, tá? Ou seja, das glândulas suprarrenais que estão lá em cima dos rins, tá? Os hormônios não tróficos, né? O somatrofina, o hormônio do crescimento, né? Ele é responsável pelo crescimento dos ossos e cartilagens enquanto criança e na puberdade, e depois da puberdade diminui drasticamente. Por quê? A gente cresce e se desenvolve, né, durante a infância e a puberdade. Depois a gente mantém o tamanho, né, porque não temos a produção crescente desse hormônio, né? Quando esse hormônio não para de ser produzido, a gente tem a acromegalia, né, que é uma disfunção hipofisária no adulto, que continua, né, a secreção de somatrofina, né, e ela é caracterizada pelo crescimento das extremidades, como cabeça, mãos e pés, né? Já o prolactina, também um hormônio não trófico, né? Ele é produzido após o parto, né, para estimular a produção de leite materno, tá? Então ele é diretamente proporcional. Quanto mais o bebê suga e mama, mais ele é produzido e mais produz leite. Quando o bebê não suga e não mama, a produção de leite é diminuída porque não tem a demanda, tá? Então, enquanto o bebê sugar e mamar, vai ter a produção de leite, né? Para tirar ele do peito, tem que ir aos poucos diminuindo a quantidade que ele suga e mama, tá? A glândula tireoide, tá? A glândula tireoide, ela vai produzir T4 e a T3, regulado pelo TSH, né? Esses hormônios tireoidianos atuam na homeostase, ou seja, na regulação do nosso organismo. Por quê? Eles regulam a pressão, o ritmo cardíaco, o tônus muscular e as funções sexuais, né? E também regulam o nosso metabolismo, né? Aumentam a atividade metabólica do organismo, tá? Então, sem os hormônios tireoidianos, ou eles diminuídos ou aumentados, a gente vai ter alguns probleminhas, tá? Quando há disfunção de hormônios
da tireoide na gravidez, o bebê pode ter má formação fetal ou deficiência mental depois que nasce, tá? Então, durante o pré-natal, esses hormônios são quantificados, né? E se necessário, a mulher é medicada. Já no hipertiroidismo, a gente tem um excesso de T3 e T4. Ele é inversamente proporcional, tá? Quando o TSH tá baixo, né? Temos um excesso de T3 e T4, né? Porque o TSH, que ele é tireoide estimulante, tá? Quando ele tende a baixar quando o T3 e o T4 está em excesso. T3 e T4 em excesso, a gente tem um aumento da temperatura corporal, aumento da sudorese, a pessoa sua muito, perda de peso, aumento da pressão sanguínea, e em casos graves e constantes em que não há o tratamento, temos o bócio exoftálmico, né, que são os olhos esbugalhados, né, abertos, né, para frente, que também podem mexer no ciclo menstrual na mulher, na produção de espermatozoides, deixando a pessoa estéril, não podendo ter filhos, tá? Já no hipotiroidismo é ao contrário, temos uma diminuição no T3 e T4 e o TSH aumenta, tentando aumentar a produção desses hormônios. Então, quando o T3 e T4 está baixo e o TSH alto, a gente tem hipotiroidismo, que é queda da atividade metabólica. Então, temos uma redução da temperatura corporal, a pele fica ressecada, temos uma redução da PA, ou seja, a pessoa tem hipotensão, ela fica apática, não tem vontade de fazer nada e, consequentemente, aumenta de peso, né? Porque fica mais sedentária, né? E junto com isso, né, com a deficiência de iodo, né, antigamente, né, a glândula tireoide ficava hipertrófica, ou seja, ela aumentava de tamanho, né, acarretando bócio carencial, que é essa foto que tá aqui. Ela aumenta de tamanho, ficando muito grande, tá? Isso era mais antigamente, porque vendo a necessidade, né, do iodo, a ingestão de iodo na nossa dieta. O iodo geralmente tá na carne de peixe, tá? E a gente, assim, de interior, não tem costume de comer muito peixe. Então, o governo, todas as empresas produtoras de sal, né, ele pede para associar o iodo ao sal, porque todo mundo usa sal para fazer a comida, né? Então, a nossa deficiência em iodo é suprida pela ingesta de sódio comprado, ou seja, de sal usado na cozinha. E qual a diferença da tireoide e a paratireoide? Uma é contrária à outra, né? Enquanto que a tireoide aumenta o nível... Quanto a tireoide, né, produz mais calcitonina, né, que aumenta a deposição de cálcio nos ossos, ela diminui a absorção de cálcio intestinal e diminui a absorção de cálcio no sistema em geral, né? Diminuindo o nível de cálcio no sangue, a paratireoide entra em ação, que aumenta a produção do hormônio paratormônio, que vai tirar, estimula a saída dos ossos, do cálcio dos ossos, né? E aumenta a absorção de cálcio no intestino, né? E diminui a eliminação de cálcio pelo rim, tá? Então, um é o contrário do outro. Então, enquanto a tireoide coloca cálcio nos ossos e diminui a absorção de cálcio pelo intestino, né? Diminuindo também a absorção de cálcio pelos rins. Hormônio paratormônio, né? Estimula a saída do cálcio dos ossos, aumenta a absorção de cálcio no intestino e diminui a sua eliminação pelo rim, tá? Então, tira da corrente sanguínea, bota nos ossos,
o outro tira dos ossos e bota na corrente sanguínea, porque o cálcio é importante também para as funções do nosso organismo, tá? A próxima glândula é o pâncreas, né, que é uma glândula mista que faz parte do sistema digestório e do endócrino, tá? O pâncreas endócrino, tá? Ele tem dois tipos de células em sua morfologia, né? As células alfa, que vão secretar o glucagon, e as células beta, que vão secretar a insulina, né? O que esses hormônios fazem? Um é contrário ao outro, né? Quando temos muito açúcar no sangue, né? Açúcar alto no sangue estimula as células betas a liberação de insulina. A insulina vai estimular, né, a formação do glicogênio, ou seja, transformações de glicose em glicogênio, que é depositado no fígado e no tecido adiposo, que são nossas reservas. E essa glicose, né, também é colocada dentro das células, né? É o que sobra que vai ser depositado no fígado, tá? Então, assim, a gente se alimenta, né? Então, depois de uma hora e meia, né? Esse açúcar cai na corrente sanguínea por absorção do intestino. Caindo na corrente sanguínea, aumentando os níveis de açúcar no sangue, é liberada a glicose, que faz com que a glicose necessária para alimentar as células entre nas células, e o que sobra, né, ela vai ser transformada em glicogênio, depositada no fígado e no tecido adiposo. Ao contrário, quando a gente fica sem se alimentar, né, aí falta glicose no sangue, né? As células alfas do pâncreas secretam o glucagon, hormônio responsável de quebrar o glicogênio armazenado no fígado e no tecido adiposo em glicose. Glicogênio vira glicose e cai na corrente sanguínea para ser absorvida pelas células, tá? Então, não é pra gente. Eles regulam quando aumenta a glicose e quando diminui, para regular o nosso organismo, tá? A diabetes mellitus, né, é uma deficiência na secreção de insulina, tá? No diabetes tipo 1, as células beta são atacadas pelas nossas células de defesa, achando que são células que vão fazer mal. Então, não temos secreção de insulina. E no tipo 2, é quando a gente é mais velho, teve uma dieta, tem uma vida infantil e adulta, né, com uma dieta cheia de glicose, de carboidrato, né? Então as células cansam de secretar a insulina, diminuindo sua produção, né? Então aí a gente tem que tomar remédio por boca para aumentar a sua produção ou tomar insulina mesmo. No tipo 1, a insulina é conseguida com injeção, tá? Sempre. No tipo 2, alguns remédios conseguem estimular a produção de insulina pelo pâncreas, tá? A próxima glândula são as suprarrenais, que na sua medula, ela é dividida em duas medulas, a região mais interna e o córtex mais externo. A medula produz a adrenalina e noradrenalina, né? A adrenalina, enquanto numa situação de estresse, vai estimular a medula a secretar adrenalina, que vai fazer com que os nossos vasos se contraiam, né? O coração bate mais rápido, tendo ataque cardíaco e aumento de pressão arterial para termos uma resposta rápida, né? E a noradrenalina é liberada, geralmente em doses constantes, porém, né, depois ela faz o efeito contra a adrenalina, diminui a pressão, regula o batimento cardíaco, né? Aí geralmente depois do estado de estresse a gente pode chorar, de um susto fazer xixi ou cocô na calça, né? Ter uma fadiga intensa, tá? Ficar em estado depressivo por conta dessa regulação, né? E geralmente a noradrenalina ela é liberada em doses constantes, né? Regulando também a pressão sanguínea, tá?
Já o córtex da suprarrenal, ela é responsável pela liberação do cortisol, o hormônio cortisol e o hormônio aldosterona. O cortisol ele é responsável de formar glicose a partir de moléculas de gordura e proteína. Ou seja, quem tem o cortisol aumentado no corpo, né, é um pouco mais gordinho, porque além dos carboidratos, gordura e proteína também vai virar açúcar no organismo, né, sobrando e sendo depositado nas células de gordura, tá, formando maior tecido adiposo. Ele reduz a permeabilidade dos capilares, sendo usado no controle dos processos alérgicos, tá? Então, o corticoide ele é muito usado por quem tem alergia, né? O que faz com que essas pessoas usem constantemente, né? E as características delas mais comum é engordar muito fácil, né? Porque esses remédios também vai transformar gordura e proteína em glicose, né? E vai sobrar e ser depositado em células adiposas. Esses corticoides também diminuem a imunidade, então quem faz uso muito prolongado tem a imunidade prejudicada, tá? E a aldosterona, ela é responsável, né, por reter o sódio e água nos rins, né, voltando para o sangue, e sofre influência de substâncias produzidas pelos rins e fígado, tá? Então, a gente ouve muito falar da renina, angiotensina, que vão regular a aldosterona, né? Elas, assim, enquanto a aldosterona retém água e sódio, né? Se reter muita água e sódio no sangue, pode aumentar a pressão arterial. É onde os hormônios renina e angiotensina vai agir, né? Diminuindo a secreção da aldosterona para não reter tanto água e sódio nos rins e diminuindo a pressão arterial, ok? E os hormônios sexuais, né? Os hormônios sexuais, eles atuam na formação da genitália, desenvolvimento das características sexuais secundários na puberdade, formação dos gametas, do óvulo, dos espermatozoides, no impulso sexual, ou seja, na libido, né? E nas modificações do organismo materno na gestação e amamentação, tá? Aí a gente tem os hormônios das gonadotrofinas, o FSH e o LH, o folículo estimulante e luteinizante, tá? O FSH vai estimular o ovário, né, o desenvolvimento do folículo ovariano, porque é assim, as meninas nascem com todos os seus óvulos, né, porém não maduros. Então, todo mês o FSH e o LH, né, o FSH vai estimular o ovário a maturar um desses folículos, e o LH é quando rompe esse folículo, né, originando o óvulo e liberando ele do ovário para as trompas, né? Ali em cima a gente vê, ó, folículo, maturação do folículo, ovulação, corpo lúteo e o lúteo degenerado, né? Que é quando ele é liberado pelo organismo na menstruação, tá? Os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, né? O estrógeno é produzido pelo folículo ovariano, determina os caracteres sexuais secundários na mulher, ou seja, a forma do corpo, tá? A formação da cintura, né? O enlarguecimento do quadril, os pelos pubianos, o aumento das mamas, tá? E o amadurecimento dos órgãos genitais, né? Para eles ficarem prontos para a ovulação. A progesterona é produzido principalmente pelo corpo lúteo, né? Do folículo, né? E junto com o estrógeno vai preparar o útero para receber o embrião, porque eles têm que espessar o endométrio para receber
o embrião. Então, todo esse ciclo entre FSH, LH, estrógeno e progesterona chama-se ciclo menstrual, né? Que geralmente tem 28 dias. No primeiro dia da menstruação já se começa a se produzir FSH, né? O LH e o estrógeno, que já é liberado pelo corpo lúteo, né? Que vai espessando o endométrio. O LH estimula que o óvulo se solte do ovário e caia na trompa. Depois disso começa a maior produção de progesterona, tá? No final, os últimos 5 dias finais é quando diminui o FSH, o LH e o estrógeno, né? A progesterona está no seu ápice, porém aí tem a descamação, né? Aí começa tudo de novo, tá? Quando temos o FSH e o estrógeno lá em cima, no começo, a gente tem algumas características boas na mulher. A pele fica bonita, o cabelo fica mais bonito, tá? Do 15º dia para lá, ela pode sofrer alterações de humor, piorando nos 10 ou 5 dias antes da menstruação, tá? Tudo isso por conta de alterações hormonais, né? É o que a gente fala de TPM, né? A mulher fica com a pele com espinhas, né? O humor muito frágil, depressiva, tá? Então, assim, as sequências do FSH induz o desenvolvimento dos folículos e o espessamento endometrial. Durante a menstruação, o FSH começa a ser produzido, ou seja, toda vez que a gente menstrua, é o início de um novo ciclo, tá? Menstrual. Os folículos, então, começam a aumentar a produção de estrógeno, e quando a quantidade de estrógeno eleva-se muito, é uma produção acentuada de LH e FSH que induzem a ovulação. Né? Quando o ciclo menstrual vai acabando, chama-se menopausa. Isso geralmente ocorre lá pelos 50 anos, que é quando a mulher não vai mais ovular. É o final do seu ciclo, do seu ciclo reprodutivo, ou seja, ela não vai mais poder ter filhos. Então caem alguns hormônios, tipo estrógenos, progesterona, FSH e LH, né? O que é por isso que a mulher tem que se cuidar nesse período, porque pode ter falta de outros hormônios, tá? Porém, até chegar na menopausa, um ano antes ela está no climatério, né? Que são ciclos irregulares, às vezes fluxos muito aumentados, né? Até cessar. Então é isso.